Então, você vai ler? Eu vou falar dessa passagem, dessa parábola, que é uma das parábolas de Jesus que fala do final dos tempos. A gente precisa compreender que final de tempo é esse. Nós estamos vivendo esse momento. Se é o momento realmente de separar joio de trigo, de saber quem está certo, quem está errado, qual é o comportamento mais adequado para permanecer nesse planeta, né? Jesus dizia: os mansos herdarão a terra. Será que nós temos essa mansuetude para merecer herdarmos esse planeta? Então, são questionamentos de fora o íntimo. Cada um vai fazer os seus questionamentos e ver aquilo que ele precisa mudar para estar à altura, né? Para estar diante desse processo de mudança, de regeneração do planeta, esse momento crucial que a gente vive. Vejam que coisa curiosa. Ele dizia que o joio cresceria junto com o trigo. E a gente ele não ia arrancar o joio, porque correria o risco de arrancar o trigo junto. Eu não queria cometer essa injustiça. Então, o Senhor dessa lavoura, ele permitiu que o joio crescesse junto com o trigo. E durante muito tempo a gente cresceu junto, né? A gente conviveu. Eu lembro da minha infância que jogos de futebol não tinha esse negócio de separar a torcida. Eles uniam, estava todo mundo ali, torcedor de um time, torcedor de outro. As pessoas tinham inclinações políticas de direita e de esquerda, mas elas conviviam em casa, eram amigos, não tinha problema nem com isso. Isso é impossível. Hoje a coisa cresceu, recrudesceu de tal forma que você não consegue ter diálogo com alguém que pensa diferente de você. Está todo mundo atrás de uma trincheira. Está todo mundo com dificuldade de aceitar opiniões divergentes, de conviver com pessoas que enxergam o mundo sob uma outra ótica que não atua. Então, o mundo está assim, existe muito ódio hoje no mundo. O mundo está sendo separado mesmo. Não à toa as nações estão se levantando contra nações, né? Os inimigos do homem são aqueles da sua própria casa. Tudo isso está escrito, gente. São previsões dos finais do tempo, de tempos sombrios, que são esses que a gente vive. Então, essa parábola é a parábola da ovelha e dos bodes, né? Da cabra. O cabra ou bode, tanto faz. São muito parecidos, mas a ovelha é diferente. Então, Jesus dizia assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele irá apartar as ovelhas dos bodes ou das cabras. Ele colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. E dirá àqueles que estão à sua direita: bem-vindos, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Estavas nu e vestiste-me. Estive estrangeiro e hospedaste-me. Estive preso e foste me visitar. Estive enfermo e foste me ver. Aí dirão aqueles benditos: quando, Senhor, estiveste com fome e demos de comer a ti? Quando estivesse com sede e te demos de beber? Quando estivestes nu e te vesti? Quando estiveste enfermo ou preso e fomos te visitar? Quando estiveste estrangeiro e te hospedando? E o Senhor dirás: bendito. Todas as vezes que fizeste isso a um desses pequeninos, a mim o fizeste. E aí ele dirá aos outros da sua esquerda, aos bodes que foram apartados:
malditos sejam vocês, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, estive estrangeiro, não me hospedaste, estive enfermo, preso, não foste me visitar. E dirão esses outros: quando aconteceu isso? Quando estiveste fome e não te demos de comer, com sede, não te demos de beber, estrangeiro, não te hospedamos, nu, não te vestimos, preso, não, ou enfermo, não te visitamos? Todas as vezes que não o fizestes isso a nenhum desses pequeninos, a mim não fizeste. E estes serão conduzidos à maldição eterna. Então, são palavras duras que nós encontramos em Mateus 25, de Jesus, né? Falando sobre esse juízo final, sobre essa separação, sobre o momento em que a humanidade ela será dividida de alguma forma, não se sabe por qual processo, por qual meio, não se sabe quando, mas existe realmente um processo de transição no planeta. Né? O planeta passa por grandes turbulências, aquilo que estava oculto, né? Como está em Lucas, aquilo que está oculto vai ser revelado. Então, nós estamos diante de revelações. Aliás, Apocalipse quer dizer revelação. Nós vivemos um momento de revelações. As pessoas estão se revelando. E só os mansos herdarão a terra. Ora, então nós temos que analisar, será que estamos sendo mansos? Ou será que estamos sendo agressivos, violentos? Será que a maneira como nós nos relacionamos com os outros e conosco mesmo, gente, com o mundo, com as experiências da vida, será que é uma maneira mansa ou uma maneira agressiva? Então a gente tem que fazer uma vigilância, um autodescobrimento, procurar esse autoconhecimento, procurar entender de fato, parar de culpar os outros, culpar o mundo e olhar para si. Ver de que forma você está processando a sua experiência de vida. De que forma você está processando os acontecimentos do dia a dia. De que forma você olha para o outro. Se é com julgamento, se é com condenação, se é com ódio, se é com inveja, ou se é com amor, com compreensão, com aceitação. Jesus usou o exemplo das ovelhas. Vocês já viram como é que as ovelhas se movimentam? Parece que tem uma ovelha só. Porque onde uma vai, todas vão. O movimento de uma é repetido por centenas delas. Parece que é um espírito só que está ali. Existe uma integração profunda. Existe uma simetria. Parece um cardume de peixes. Já viram aqueles cardumes de peixes? Né? Que faz aquela acrobacia toda e nenhum esbarra no outro. As ovelhas são a mesma coisa. É como se fossem um. Então, é esse comportamento que Jesus quer da gente. O comportamento de união, de se colocar no lugar do outro, de entender que você não é melhor do que o outro não é melhor do que você, entender que o outro pode ser diferente, pensar diferente, mas a tua forma de se relacionar com ele tem que ser uma forma amorosa, respeitosa, de compreensão, não de julgamento, não de condenação, não de colocar os seus conceitos, as suas crenças acima do seu coração. Porque as suas crenças, os seus valores, isso é um problema seu. Isso não pode estar acima do amor, do sentimento de união, de integração, desse sentimento holístico que transforma todo mundo num só rebanho,
porque existe só um pastor. Palavra de Jesus também. No futuro, seremos um só rebanho e um só pastor. Mas será que a gente vai conseguir ser ovelha? Buscar essa integração com o mundo? Ou a gente vai preferir ser esse bode? Já viram como os bodes são? Os bodes são solitários. Eles não gostam de relacionar com ninguém. Só pensam em defender os territórios deles ali. Se chega um bode próximo, eles disputam esse território na base do chifre, né? Da cabeçada. Então é assim que a gente vive. A gente vive como bode, preocupado apenas com o próprio umbigo, preocupado apenas consigo mesmo e disputando o território e querendo ter um território cada vez maior, querendo possuir cada vez mais, querendo se dar bem, não importa de que forma. Então a gente tem que entender onde que a gente está errando. O que a gente precisa mudar para ser digno de merecer a herança dessa terra. Porque o amor, gente, ainda é a força mais poderosa da natureza. O amor é a força mais poderosa da natureza. E essa é a mensagem de Jesus. Jesus não foi compreendido. Suas palavras foram distorcidas. Seus ensinamentos todos foram distorcidos. Né? Existia uma espécie de pensamento cristão, até Constantino, que foi aquele que introduziu a religião católica, apostólica, romana, como religião oficial. Antes disso, existia um outro tipo de cristianismo. Um cristianismo cristianismo primitivo, feito pelos primeiros apóstolos, Tiago, Pedro, Timóteo, João e tantos outros, que se preocupavam apenas em acolher enfermos, em curar, em orientar, em recuperar pessoas, tratar os excluídos, né? Olhar para quem ninguém olhava. Por que o cristianismo se transformou numa religião oficial? No primeiro momento, ele foi condenado, né? Muitos cristãos foram enviados para os leões, jogados para os leões, queimados em fogueira, foram presos. Eles não aceitavam de jeito nenhum esse pensamento cristão. Acontece que existia muita injustiça naquela época. De 10 pessoas, você conta uma pessoa que tinha 9 escravos, 8 escravos e uma mulher. Os escravos e as mulheres, eles eram tratados como ninguém, como nada. E o chefe de família era aquele que tinha aquele pensamento pagão, mitológico, né, daquela coisa das divindades gregas, aquelas filosofias antigas de Mitra e de tantas outras tradições daquela época, que eram mitológicas, e não estavam nem se importando com o pensamento cristão, fraterno e amoroso que surgia naquele momento. O problema é que os escravos se identificavam com aquilo. E as mulheres também. Então, eles perceberam que eles eram uma minoria absurda, que a força que essa crença acabou criando dentro daquele meio foi tão grande que eles tiveram que se render e transformar o cristianismo numa religião oficial. Porém, eles tinham que adaptar essa religião aos seus interesses. Então, distorceram muitas coisas, negaram muitos livros, né? Muitos livros do cristianismo primitivo, o Evangelho de Tomé, de Madalena, de Nicodemos, de tantos outros. Existe um acervo riquíssimo que conta a vida de Jesus de uma forma diferente. E tudo isso foi negado, porque eles queriam Jesus como uma espécie de Deus na Terra. E Jesus era humano. Jesus ele não era Deus. Jesus era um ser humano que ficava nervoso, às vezes, quando as coisas não saíam como ele gostava,
que tinha as suas reações intempestivas também, que lutava, era um revolucionário, tinha família, tudo isso foi negado. Então, essas distorções todas fizeram a gente construir uma imagem de Jesus de um ser distante da gente, como se fosse um ser transcendente, algo que nós nunca vamos alcançar, algo que não está, sabe, é impossível para a gente se igualar. E não, porque ele mesmo dizia, sois deuses, o que eu faço vocês farão, e até mais. Então, a gente tem muito que transformar e que modificar nesse nosso pensamento, nessa nossa visão de si mesmo, na forma como nós nos relacionamos com essa imagem de si mesmo, né? De nos acharmos, às vezes, pequenos, fracos, impotentes, incapazes. Tudo isso faz parte de um construto mental ilusório, de um falso eu que foi sendo construído na nossa mente, de que nós somos insuficientes, incapazes, pequenos, e não. Isso é só uma ideia, uma falsa ideia de si mesmo. O ser humano é divino, o ser humano é extraordinário. Ele traz atributos de eternidade, de consciência, de poder, de felicidade. Tudo isso faz parte da nossa verdadeira natureza. O amor é a nossa verdadeira natureza. Então, nós somos extremamente poderosos. Quando a gente fala de Deus, a nossa ideia de Deus ainda é uma ideia que foi ensinada por essas tradições religiosas, que quase todas elas eram mitológicas. Agora que a gente está compreendendo melhor essa questão de Deus, Deus como algo presente em tudo, o Deus de Spinoza, que está presente em todas as coisas, esse mesmo Deus já faz parte do conhecimento das tradições orientais. Esse Deus de que Deus é tudo, esse Deus de Tomé, do Evangelho de Tomé, quebre uma pedra que ali você me encontrará, porque eu estou em tudo. Se ele está em tudo, ele está em nós. Portanto, nós somos deuses. Esse rebanho de ovelhas é a expressão de um Deus único em movimento. Então, um dia que nós aprendemos a nos comportar de forma divina, acabou todo o sofrimento, acabou toda a solidão, acabou todas as aflições, acabar-se-ão todas as aflições, e assim por diante. Nós sofremos porque estamos vivendo a vida desses bodes, tentando defender territórios, pontos de vista, valores. O que eu penso é o que é certo, você pensa de forma errada, toma uma cabeçada. É assim que a gente vive. Né? Assim que o pai se relaciona com o filho, com a esposa, o filho se relaciona com o irmão, é assim que nós nos relacionamos com os nossos chefes, com os nossos vizinhos, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. É sempre de uma forma egoísta, pensando apenas em defender o seu ponto de vista, defender o seu território. Isso não leva a nada, porque tudo isso é ilusão. Nós estamos tentando realizar um falso eu que precisa ser destruído. Aquele que quiser realizar essa vida irá perdê-la. Aquele que perder será realizado. Veja o profundo teor filosófico dessas máximas cristãs. Jesus está falando de toda a verdade universal, de tudo aquilo que a gente precisa despertar, entender, se aprofundar, para desconstruir essa ideia egoísta de que nós somos melhores, superiores. Não. Todos nós fazemos parte do mesmo rebanho. Porque nesse futuro, imaginado por Jesus, será de fato um só rebanho e um só pastor. Certo?